Ano Bíblico, dia 296. Acompanhe hoje a leitura do livro de Lucas, capítulos 9 a 11, com a narração de Cid Moreira. Lucas, capítulo 9. Jesus chamou os 12 discípulos e deu a eles poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então os enviou para anunciarem o reino de Deus e curarem os doentes. Ele disse: nesta viagem não levem nada, nem bengala para se apoiar, nem sacola, nem comida, nem dinheiro, nem mesmo uma túnica a mais. Quando vocês entrarem numa cidade, fiquem na casa em que forem recebidos até irem embora daquele lugar. Mas, se forem mal recebidos, saiam logo daquela cidade. E na saída sacudam o pó das suas sandálias, como sinal de protesto contra aquela gente. Os discípulos então saíram de viagem e andaram por todos os povoados, anunciando o evangelho e curando doentes por toda a parte. Herodes, o governador da Galileia, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou sem saber o que pensar. Pois alguns diziam que João Batista tinha sido ressuscitado, outros diziam que Elias tinha aparecido, e outros ainda que um dos antigos profetas havia ressuscitado. Mas Herodes disse: eu mesmo mandei cortar a cabeça de João. Quem será então esse homem de quem ouço falar essas coisas? E Herodes procurava ver Jesus. Os apóstolos voltaram e contaram a Jesus tudo o que haviam feito. Então, ele os levou consigo e foram sozinhos para o povoado de Betsaida. Mas as multidões souberam disso e o seguiram. E Jesus os recebeu, falou a respeito do reino de Deus e curou os que precisavam ser curados. Estava anoitecendo. E por isso os 12 apóstolos foram e disseram a Jesus: mande essa gente embora. Eles podem ir aos povoados e sítios que ficam por perto daqui. E lá poderão encontrar o que comer e onde ficar, pois esse lugar é deserto. Deem vocês comida a eles. Só temos 5 pães e 2 peixes. O senhor quer que a gente vá comprar comida para toda essa multidão? Estavam ali, mais ou menos, 5.000 homens. Jesus ordenou aos seus discípulos: mandem o povo sentar-se em grupos de mais ou menos 50 pessoas. Os discípulos obedeceram e mandaram que todos se sentassem. Aí Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, olhou para o céu e deu graças a Deus por eles.
Depois partiu os pães e os peixes e os entregou aos discípulos para que eles distribuíssem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda encheram 12 cestos com os pedaços que sobraram. Certa vez Jesus estava sozinho orando e os discípulos chegaram perto dele. Então ele perguntou: quem o povo diz que eu sou? Alguns dizem que o senhor é João Batista. Outros que é Elias. E outros que é um dos profetas antigos que ressuscitou. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Pedro respondeu: o Messias que Deus enviou. Jesus então proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa e continuou: o Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e no terceiro dia será ressuscitado. Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses. Esteja pronto cada dia para morrer como eu vou morrer e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira e ser destruído? Pois se alguém tiver vergonha de mim e do meu ensinamento, então o Filho do Homem também terá vergonha dessa pessoa, quando ele vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Eu afirmo a vocês que estão aqui algumas pessoas que não morrerão antes de ver o reino de Deus. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses 2 homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui. Vamos armar 3 barracas. Uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz.
Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e naquela ocasião não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. No dia seguinte, eles desceram do monte e uma grande multidão veio se encontrar com Jesus. Aí um homem que estava no meio do povo começou a gritar: Mestre, peço ao Senhor pelo meu filho, meu único filho. Um espírito mau o agarra e, de repente, o menino dá um grito e começa a ter convulsões e a espumar pela boca. O espírito o maltrata e não o solta de jeito nenhum. Já pedi aos discípulos do Senhor que expulsassem o espírito mau, mas eles não conseguiram. Gente mais sem fé. Até quando ficarei com vocês? Até quando terei de aguentá-los? Traga o seu filho aqui. Quando o menino estava chegando, teve um ataque. E o demônio o jogou no chão. Então Jesus deu uma ordem ao espírito mau. Curou o menino e o entregou ao pai. E todos ficaram admirados com o grande poder de Deus. Todos estavam admirados com o que Jesus fazia. E ele disse aos discípulos: Não esqueçam o que vou dizer a vocês. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entenderam isso, pois o que essas palavras queriam dizer tinha sido escondido deles para que não as entendessem. E eles estavam com medo de fazer perguntas a Jesus sobre o assunto. Os discípulos começaram a conversar sobre qual deles era o mais importante. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando. Então pegou uma criança e a pôs ao seu lado. Aí disse: Aquele que, por ser meu seguidor, receber esta criança, estará recebendo a mim. E quem me receber estará recebendo aquele que me enviou. Pois aquele que é o mais humilde entre vocês, esse é que é o mais importante. João disse: Mestre, vimos um homem que expulsa demônios pelo poder do nome do Senhor. Mas nós o proibimos de fazer isso, porque ele não é do nosso grupo. Então Jesus disse a João e aos outros discípulos: Não proíbam, pois quem não é contra vocês é a favor de vocês. Como estava chegando o tempo de Jesus ir para o céu, ele resolveu viajar para Jerusalém. Então mandou que alguns mensageiros fossem na frente. No caminho, eles entraram num povoado da região de Samaria, a fim de preparar um lugar para ele. Mas os moradores ali não quiseram receber Jesus, porque viram que ele estava indo para Jerusalém. Quando seus discípulos Tiago e João viram isso, disseram: O Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu? Um fogo para acabar com essas pessoas. Porém, Jesus, virando-se para eles, os repreendeu. Então ele e os seus discípulos foram para outro povoado. Quando Jesus e os discípulos iam pelo caminho, um homem disse a Jesus: Eu estou pronto a seguir o Senhor para qualquer lugar onde o Senhor for. As raposas têm as suas covas e os pássaros os seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde descansar.
Jesus disse para o outro homem: venha comigo. Senhor, primeiro deixe que eu volte e sepulte o meu pai. Deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Mas você vai e anuncie o reino de Deus. Outro homem disse: Eu seguirei o Senhor, mas primeiro deixe que eu vá despedir da minha família. Quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Lucas, capítulo 10. Depois disso, o Senhor escolheu mais 72 dos seus seguidores e os enviou de 2 em 2, a fim de que fossem adiante dele para cada cidade e lugar aonde ele tinha de ir. Antes de os enviar, ele disse: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, peçam ao dono da plantação que mande trabalhadores para fazerem a colheita. Vão. Eu estou mandando vocês como ovelhas por o meio de lobos. Não levem bolsa, nem sacola, nem sandálias. E não parem no caminho para cumprimentar ninguém. Quando entrarem numa casa, façam primeiro esta saudação: Que a paz esteja nesta casa. Se um homem de paz morar ali, deixem a saudação com ele. Mas se o homem não for de paz, retirem a saudação. Fiquem na mesma casa e comam e bebam o que lhes oferecerem, pois o trabalhador merece o seu salário. Não fiquem mudando de uma casa para outra. Quando entrarem numa cidade e forem bem recebidos, comam a comida que derem a vocês. Curem os doentes daquela cidade e digam ao povo dali: O reino de Deus chegou até vocês. Porém, quando entrarem numa cidade e não forem bem recebidos, vão pelas ruas dizendo: Até a poeira desta cidade que grudou nos nossos pés, nós sacudimos contra vocês. Mas lembrem disto: o reino de Deus chegou até vocês. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que daquela cidade. Ai de você, cidade de Corazim! Ai de você, cidade de Betsaida! Porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam se assentado no chão, vestidos com roupa feita de pano grosseiro, e teriam jogado cinzas na cabeça. No dia do juízo, Deus terá mais pena de Tiro e de Sidom do que de vocês, Corazim e Betsaida. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois você será jogada no mundo dos mortos. Então Jesus disse aos discípulos:
Quem ouve vocês está me ouvindo. Quem rejeita vocês está me rejeitando. E quem me rejeita está rejeitando aquele que me enviou. Os 72 voltaram muito alegres e disseram a Jesus: Até os demônios nos obedeciam, quando pelo poder do nome do Senhor, nós mandávamos que saíssem das pessoas. De fato, eu vi Satanás cair do céu como um raio. Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões e para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo. Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus obedecem a vocês, mas sim porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu. Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo, Jesus ficou muito alegre e disse: Oh, Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço porque tens mostrado às pessoas sem instrução aquilo que escondeste dos sábios e dos instruídos. Sim, ó Pai, tu tiveste prazer em fazer isso. O meu Pai me deu todas as coisas. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai. E ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho e também aqueles a quem o Filho quiser mostrar quem o Pai é. Então Jesus virou-se para os discípulos e disse só para eles: Felizes são as pessoas que podem ver o que vocês estão vendo. Eu afirmo a vocês que muitos profetas e reis gostariam de ter visto o que vocês estão vendo, mas não puderam. E gostariam de ter ouvido o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Um mestre da lei se levantou e, querendo encontrar alguma prova contra Jesus, perguntou: Mestre, o que devo fazer para conseguir a vida eterna? O que é que as Escrituras Sagradas dizem a respeito disso? E como é que você entende o que elas dizem? Ame o Senhor seu Deus com todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com toda a mente. E ame o seu próximo como você ama você mesmo. A sua resposta está certa. Faça isso e você viverá. Porém, o mestre da lei, querendo se desculpar, perguntou: Mas quem é o meu próximo? Um homem estava descendo de Jerusalém para Jericó. No caminho, alguns ladrões o assaltaram. Tiraram a sua roupa, bateram nele e o deixaram quase morto. Acontece que um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho. Quando viu o homem, tratou de passar pelo outro lado da estrada. Também um levita passou por ali. Olhou, também foi embora pelo outro lado da estrada. Mas um samaritano que estava viajando por aquele caminho chegou até ali. Quando viu o homem, ficou com muita pena dele. Então chegou perto dele, limpou seus ferimentos com azeite e vinho e em seguida os enfaixou. Depois disso, o colocou no seu próprio animal e o levou para uma pensão onde cuidou dele. No dia seguinte, entregou 2 moedas de prata ao dono da pensão, dizendo: Tome conta dele. Quando eu passar por aqui na volta, pagarei o que você gastar a mais com ele. Então Jesus perguntou ao mestre da lei: Na sua opinião, qual desses 3 foi o próximo do homem assaltado? Aquele que o socorreu.
Pois vai, faça a mesma coisa. Jesus e os seus discípulos continuaram a sua viagem e chegaram a um povoado. Ali uma mulher chamada Marta o recebeu na casa dela. Maria, sua irmã, sentou-se aos pés do Senhor e ficou ouvindo o que ele ensinava. Marta estava ocupada com todo o trabalho da casa. Então chegou perto de Jesus e perguntou: O senhor não se importa que a minha irmã me deixe sozinha com todo este trabalho? Mande que ela venha me ajudar. Marta, Marta, você está agitada e preocupada com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a melhor de todas, e esta ninguém vai tomar dela. Lucas, capítulo 11. Um dia Jesus estava orando num certo lugar. Quando acabou de orar, um dos seus discípulos pediu: Senhor, nos ensine a orar, como João ensinou os discípulos dele. Então Jesus disse aos seus discípulos: Quando vocês orarem, digam: Pai, que todos reconheçam que o teu nome é santo. Venha o teu reino. Dá-nos cada dia o alimento que precisamos. Perdoa os nossos pecados, pois nós também perdoamos todos os que nos ofendem. E não deixes que sejamos tentados. E então Jesus disse aos seus discípulos: Imaginem que um de vocês vá à casa de um amigo à meia-noite e lhe diga: Amigo, me empreste 3 pães. É que um amigo meu acaba de chegar de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E imaginem que o amigo responda lá de dentro: Não me amole, a porta já está trancada e eu e os meus filhos estamos deitados. Não posso me levantar para lhe dar os pães. Eu afirmo a vocês que pode ser que ele não se levante porque é amigo dele, mas certamente se levantará por causa da insistência dele e lhe dará tudo o que ele precisar. Por isso eu digo: peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem, recebem. Aqueles que procuram, acham. E a porta será aberta para quem bate. Por acaso algum de vocês será capaz de dar uma cobra ao seu filho quando ele pede um peixe? Ou se o filho pedir um ovo, vai lhe dar um escorpião? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai, que está no céu, dará o Espírito Santo aos que lhe pedirem. Jesus estava expulsando de certo homem um demônio que não o deixava falar. Quando o demônio saiu, o homem começou a falar. A multidão ficou admirada, mas alguns disseram: Deus Ebu, o chefe dos demônios, que dá poder a esse homem para expulsar demônios.
Outros, querendo conseguir alguma prova contra Jesus, pediam que ele fizesse um milagre para mostrar que o seu poder vinha de Deus. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. A família que se divide em grupos que lutam entre si, também será destruída. Se o reino de Satanás tem grupos que lutam entre si, como continuará a existir? Vocês dizem que é Beelzebu que me dá poder para expulsar demônios. Mas se é assim, quem dá aos seguidores de vocês o poder para expulsar demônios? Assim, os seus próprios seguidores provam que vocês estão completamente enganados. Na verdade, é pelo poder de Deus que eu expulso demônios. E isso prova que o reino de Deus já chegou até vocês. Quando um homem forte e bem armado guarda sua própria casa, tudo o que ele tem está seguro. Mas quando o homem mais forte o ataca e vence, leva todas as armas em que o outro confiava e reparte tudo o que tomou dele. Quem não é a meu favor é contra mim, e quem não me ajuda a juntar está espalhando. Jesus continuou: quando um espírito mau sai de alguém, anda por lugares sem água, procurando onde descansar, mas não encontra. Então diz: vou voltar para minha casa de onde saí. Aí volta e encontra a casa varrida e arrumada. Depois sai e vai buscar outros 7 espíritos piores ainda, e todos ficam morando ali. Assim, a situação daquela pessoa fica pior do que antes. Quando Jesus acabou de dizer isso, uma mulher que estava no meio da multidão gritou para ele: ah, como é feliz a mulher que pôs o Senhor no mundo e o amamentou. Mais felizes são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e obedecem a ela. Quando a multidão se ajuntou em volta de Jesus, ele começou a falar: como as pessoas de hoje são más. Pedem um milagre como sinal de aprovação de Deus, mas nenhum sinal será dado a elas, a não ser o milagre de Jonas. Assim como o profeta Jonas foi um sinal para os moradores daquela cidade de Nínive, assim também o Filho do Homem será um sinal para a gente de hoje. No dia do juízo, a rainha de Sabá vai se levantar e acusar vocês, pois ela veio de muito longe para ouvir os sábios ensinamentos de Salomão. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Salomão. No dia do juízo, o povo de Nínive vai se levantar e acusar vocês, porque quando ouviram a mensagem de Jonas, eles se arrependeram dos seus pecados. E eu afirmo que o que está aqui é mais importante do que Jonas. Ninguém acende uma lamparina para pôr num lugar escondido ou debaixo de um cesto. Ao contrário, ela é colocada num lugar próprio, para aqueles que entrarem na casa possam enxergar tudo bem. Os olhos
são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. Portanto, tenham cuidado para que a luz que está em você não seja escuridão. Pois se o seu corpo estiver completamente luminoso e nenhuma parte estiver escura, então ele ficará todo cheio de luz, como acontece quando você é iluminado pelo brilho de uma lamparina. Quando Jesus acabou de falar, um fariseu o convidou para jantar na casa dele. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu ficou admirado quando viu que Jesus não tinha se lavado antes de comer. Então o Senhor disse a ele: Vocês, fariseus, lavam o copo e o prato por fora, mas por dentro vocês estão cheios de violência e de maldade. Seus tolos! Quem fez o lado de fora não é o mesmo que fez o lado de dentro. Portanto, deem aos pobres o que está dentro dos seus copos e pratos, e assim tudo ficará limpo para vocês. Ai de vocês, fariseus! Pois dão para Deus a 10ª parte até mesmo da hortelã, da arruda e de todas as verduras. Mas não são justos com os outros e não amam a Deus. E são exatamente essas coisas que vocês devem fazer sem deixar de lado as outras. Ai de vocês, fariseus, pois gostam demais dos lugares de honra nas sinagogas e gostam de ser cumprimentados com respeito nas praças. Ai de vocês, pois são como sepulturas que não se veem, sepulturas que as pessoas pisam sem perceber. Então o mestre da lei disse a Jesus: Mestre, falando assim, o senhor está nos ofendendo também. Ai de vocês também, mestres da lei, porque põem fardos tão pesados nas costas dos outros que eles quase não podem aguentar. Mas vocês mesmos não ajudam, nem ao menos com um dedo, essas pessoas a carregar esses fardos. Ai de vocês, pois fazem túmulos bonitos para os profetas, os mesmos profetas que os antepassados de vocês mataram. Com isso, vocês mostram que concordam com o que os seus antepassados fizeram, pois eles mataram os profetas e vocês fazem túmulos para eles. Por isso, a sabedoria de Deus disse: Mandarei para eles profetas e mensageiros, e eles matarão alguns e perseguirão outros. Por causa disso, esta gente de hoje será castigada pela morte de todos os profetas assassinados desde a criação do mundo, começando pela morte de Abel até a morte de Zacarias, que foi assassinado entre o altar e o lugar santo. Sim, eu afirmo a vocês que o povo de hoje será castigado por todos esses crimes. Ai de vocês, mestres da lei, pois guardam a chave que abre a porta da casa da sabedoria. E assim nem vocês mesmos entram, nem deixam os outros entrarem.
Quando Jesus saiu dali, os mestres da lei e os fariseus começaram a criticá-lo com raiva e a lhe fazer perguntas sobre muitos assuntos. Eles queriam levá-lo a dizer alguma coisa que pudesse lhe servir de motivo para acusá-lo.